E aí, o que vocês acham? É possível colocar uma televisão pesada, daquelas grandes, numa parede de drywall? Esse assunto começou depois que eu postei essa fotinho aqui com essa prateleira suspensa. Vocês estão vendo essa prateleira aqui em cima? Ela é uma prateleira que tá presa ali no forro. E me perguntaram se isso era possível, prender uma marcenaria suspensa num forro de gesso rebaixado. Se era seguro o suficiente. E aí eu fui comentar nos stories e perguntei se vocês tinham dúvidas. Gente, recebi um monte de pergunta, por isso eu tô aqui pra responder todas elas. Sempre que você quiser me fazer uma pergunta, é só colocar a hashtag trocando ideia nos meus vídeos ou nos vídeos de todo o Esquadrão de Senza. Respondendo a primeira pergunta, é sim possível colocar uma televisão, mesmo que ela seja pesada, numa parede, numa divisória de drywall. Não tem problema. Basta você fazer um reforço. Já chego lá explicando como é esse reforço, tá bom? Vou seguir as perguntas aqui. A Mandy me perguntou: é possível colocar esse reforço depois do drywall pronto? Imagina que você recebeu um apartamento novo da construtora com as divisórias todas prontinhas. E aí você quer colocar uma televisão num ponto ali daquela divisória e não tem um reforço, mas a parede já tá pronta. É só você abrir uma janelinha. O bom do acartonado, desse gesso, do drywall, é isso. Você pode fazer essas janelas, passa um serrotinho ali, corta um quadradinho, guarda esse quadrado, faz o reforço ali por dentro da estrutura e depois você fecha com aquele mesmo quadradinho que você tirou para abrir essa janelinha, você fecha de volta e tem que dar o acabamento de volta também. Passa uma fita, aquela fita de emenda mesmo, de acabamento do drywall, gesso, massa, pintura, enfim, dá aquele acabamento fino mesmo e você não vai conseguir nem enxergar essa emenda depois. E aí a Gabriela me perguntou como são esses reforços, com quais materiais. Geralmente eu faço com o mesmo material da estrutura, dos perfilados, né, que a gente chama, da estrutura do drywall. Mas também algumas vezes tem alguns gesseiros que eles gostam de usar um reforço de madeira por dentro. Então eles misturam o perfilado com a madeira. Dependendo do que você vai pendurar, dependendo de como vai ser esse reforço, a gente pode misturar sim com alguma estrutura de madeira ali por dentro. A Andréia me perguntou se precisa fazer um reforço para colocar lustre. Depende, Andréia. Se esse seu lustre for um pendente leve, você nem precisa fazer um reforço. Na verdade, a própria travessa, lá em cima geralmente vem, junto com esses pendentes, uma pecinha de instalação que parece um X. Então lá em cima do forro, ele fica como se fosse uma travessa. E aí ele vai travar ali em cima no seu forro e vai funcionar bem, sem problemas. Agora, se for um pendente pesado, eu diria acima de uns 2 quilos, até menos, 1,5 kg já começa a ser pesado. Você vai sim precisar fazer um reforço. Eu acabei de instalar um pendente numa obra que a gente fez que tinha um pé direito duplo e era um pendente super pesado, tinha mais de 30 quilos. Gente, nesse caso, não precisa fazer o reforço no forro. O que você faz? Prende na laje, mesmo que essa laje esteja super distante do forro, como era no meu caso, nesse apartamento do pé direito duplo. Eu tinha 1 metro ali de distância. Eu prendi na laje e tive que fazer ainda um suporte de ferro para isso ficar bem firme mesmo, com bastante segurança. A gente chumbou essa chapa de ferro lá na laje e só abri a passagem no forro da fiação. Quando é ventilador, a gente não costuma prender direto no forro, tá? Ninguém perguntou de ventilador, mas eu já vou falar. Eu costumo prender essa alça de estrutura mesmo do ventilador lá na laje. E aí, você abre um buraco um pouquinho maior para passagem da haste, da boca mesmo do ventilador, porque ele tende a dar uma trepidada, ele pode dar uma movimentada. Então, se você abrir o buraquinho muito justo, vai ficar batendo ali no forro e pode estragar, pode trincar o seu forro. Abre um buraco com um diâmetro um pouco maior para ter essa liberdade desse movimento da haste do ventilador e aí sim você coloca o acabamento por baixo. A canopla do ventilador vai acabar fechando esse buraquinho maior, então o acabamento vai ficar bom, tá bom? A Carol me perguntou como é representado esse reforço nas plantas, vistas e detalhes. Olha, Carol, sinceramente não tem um padrão. Você pode criar a sua própria legenda. Eu gosto de colocar uma rachura de uma cor mais vibrante para o gesseiro ler aquilo com facilidade, que fique bem didático. Então, por exemplo, eu preciso de um reforço aonde eu vou ter uma marcenaria pendente ali, suspensa. Então, eu fiz um retângulo um pouco maior. Você pode colocar, é que depende
depende muito, né, de cada projeto, mas no meu caso, por exemplo, era uma prateleira de 40 centímetros. Eu acabei pedindo um reforço de 80 centímetros, então você pede um reforço maior para ter ali uma gordurinha, entendeu? De segurança. Não faz aquele reforço justo, só ali alinhado com o móvel que você vai ter. Deixa sobrar um pouquinho. E aí você faz, então, o desenho do reforço na projeção do seu móvel, do seu pendente especial e indica isso na planta para o gesseiro, mas sinceramente, além de indicar na planta, conversa com a pessoa que for executar, mostra o projeto da marcenaria, mostra o pendente, explica a situação, porque muitas vezes eles têm ali alguma alternativa para fazer a estrutura ali do perfilado, né, do forro, um pouquinho mais perto uma da outra, para deixar aquilo mais firme, ou colocar, como eu disse, um pedaço de madeira por dentro. Então conversa com a pessoa que vai executar, para vocês juntos entrarem num acordo. O Vinícius me perguntou sobre varal de teto no forro. Vinícius, sinceramente, é o mesmo caso do pendente. Pode ser que seja um varal super levinho, e aí só você fazendo um reforço ali simples no forro, pode ser que o seu varal não tenha problema, mas pode ser que seja um varal enorme, que você vai pendurar um cobertor molhado, né? Depois que lavou ali, ele vai ficar mais pesado ainda, e aí só aquele reforço simples no forro não vai ser o suficiente. Eu prefiro pendurar o varal na laje. A mesma história do ventilador. Prende ali na laje, com segurança, com firmeza, para aguentar um cobertor, uma toalha molhada, da família inteira, pendura 10 toalhas ali sem se preocupar com o forro, tá bom? Acho mais segura. A Olivia falou que mora em São Paulo e gostaria de pôr uma cadeira de balanço suspensa na varanda gourmet. É a mesma história do pendente, do varal, do ventilador. Sinceramente, acho melhor prender esse balanço na laje. Por quê? Vai que chega aquele seu cunhado mais fortinho e senta no balanço, gente, e o forro cai, pelo amor de Deus, pode machucar alguém. Então a gente nunca sabe o peso de quem vai sentar nesse balanço, né? Pode chegar uma visita, por exemplo. A sua família você sabe, mas enfim, pode ser que alguém engorde. Então é melhor prender na laje, mais seguro. Tá bom? O Bruno me perguntou se a equipe que instala o forro, o drywall, é a mesma que faz esse reforço. Sim, Bruno, geralmente é sim. Nunca pedi para um pedreiro fazer um reforço no drywall. Mesmo porque o gesseiro iria ficar bravo comigo, porque teria outra pessoa mexendo ali no serviço dele. Acho melhor sim ser a mesma pessoa, tá bom? O Paulo me perguntou quando faz nicho de pedra no banheiro, onde tem parede de drywall. Também precisa desse reforço? Sim, Paulo, ótima pergunta. Na verdade, esse reforço ele acaba ficando por baixo do nicho. Então você faz como se fosse um apoio mesmo. Pode ser com o perfilado, tá? A estrutura do gesso. Você pode fazer ali na parte de baixo, onde o nicho vai se encaixar. Pra a hora que ele ficar coladinho ali, ele não fique solto, sem apoio na parte de baixo. Então faz esse reforço embaixo. Por isso que eu tô falando, né? Desde o começo não tem muita regra. Você tem que saber o que você vai pendurar. Você tem que conversar com a pessoa que estiver fazendo aquela divisória ou aquele forro para explicar, porque cada caso é um caso. No caso do nicho, esse reforço, tanto na lateral quanto na parte de baixo, é super importante. Adorei esse vídeo, assim, de um assunto bem específico. O que vocês acham da gente fazer outros vídeos? Vocês podiam me mandar umas dúvidas, assim, mais específicas de obra, desses detalhes. Vou adorar. Me fala se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal e no canal da Dicenza. Beijo, valeu, tchau!